A paz, amados. Vamos então para mais uma videoaula do Instituto Bíblico Brasil para Cristo de Cubatão, tá? Eu preparei mais essa videoaula, mas como simplificando para vocês essas normas, para que vocês tenham mais facilidade de fazer essas recapitulações até a nossa lição de número 5, até a recapitulação 5. Eu preparei um material que ele ficou bem mais simplificado para vocês, né? Eu vou mandar para vocês no WhatsApp do grupo, mas eu queria só mencionar para vocês no vídeo, porque vai ter alguém que não vai ter acesso, para que já fizesse, quando estivesse assistindo, já fizesse a sua lição, já fizesse a preparação da sua matéria, né? Dentro da ética, a nossa ética cristã, a ética ela vai dividir em várias normas. Então, cada uma norma ela vai ter um nome, tá? Então, o nome dessas normas eu preparei bem simplificado cada norma, né? Então, dentro ainda daquela questão do Booker, daquela questão do comandante Lloyd Booker, daquele navio que foi preso em águas norte-coreanas, e ele mentiu para salvar uma população, né, para salvar sua tripulação de 23 membros, e nós estamos até a nossa lição de número 5 discorrendo se é certo mentir, se é correto mentir, se mentir é certo ou errado, a que ponto a mentira dele foi válida, foi aprovada, já que salvou os 23 tripulantes, e a gente tem então simplificando isso. Então tá aqui, ó. O correto é mentir para salvar uma vida? A pergunta postula então um conflito de normas éticas, e é nessas normas éticas que a gente vai chegar, tá? Contar a verdade é mais importante do que salvar vidas? O que você faria? Há várias respostas a uma pergunta que podem ser usadas para ilustrar 6 abordagens básicas da ética. Então nós vamos colocar seis abordagens básicas dessa ética para a gente ver cada caso separado e o que ele fez, onde eles vão chegar, que conclusão nós vamos chegar dentro da ética, tá? Todos os pontos de vista éticos, eles têm que ver tem a ver com perguntas éticas fundamentais. Existem normas éticas válidas? Se existe, quantas são? E se existirem muitas normas éticas, o que se faz quando 2 delas entram em conflito? A pessoa conta uma mentira para salvar uma vida, ou sacrifica uma vida para salvar a verdade. E aí a gente entra dentro desse contexto, né? Uma história e muitas alternativas éticas. Então a gente vai contar a história do comandante aqui agora, e a gente vai separar essas normas, e dentro dessas normas, qual é a ideia de cada uma delas dentro do que ele fez. Então vamos lá. Uma história e muitas alternativas éticas. As posições básicas que podem ser adotadas quanto à questão das normas éticas podem ser ilustradas por um caso recente que envolveu o comandante Lloyd Booker de um navio espião Pueblo, com uma tripulação de 23 membros, tá? Que foi capturado pelos norte-coreanos. Até aí a gente já sabe, a gente vem discutindo isso, praticamente a gente discutiu 4 aulas ainda antes da nossa parada para o isolamento social, mas aí nós discutimos muito isso na sala de aula, só que é muito complexo. Essas normas, elas na verdade, algumas normas, elas conflitam, e por conflitar a gente fica em dúvida do que nós vamos chegar, qual a conclusão que nós vamos chegar no final, tá? Então vamos lá. Quando os interrogadores ameaçaram matar a tripulação, o Booker assinou confissão, confessando falsamente Eita Jesus, pulei muito. Confessando falsamente, então, a culpa de fazer espionagem nas águas territoriais da Coreia do Norte. Essas falsas confissões, então, elas vieram a ser um fundamento para poupar a vida da tripulação e a levar à sua libertação, tá? A pergunta por quanto é essa: a mentira de Booker para salvar as vidas foi moralmente justificada?
Ou de modo mais geral, mentir para salvar uma vida é moralmente certo em qualquer situação? Não podemos deixar de citar a história de Raabe. Aí lembram que na página de número 74, praticamente, ou 75, mas na página 74 ou 75 nós vamos fazer um comentário sobre a Raabe também dentro desse assunto, tá? A Raabe mentiu, e aí a gente vai ver o seguinte, ó. Narrada no livro de Josué, Raabe havia escondido os espias no eirado de sua casa, mas quando indagada pelos soldados do rei de Jericó, ela mentiu para salvar a vida dos homens, dos espias. Volta-se então novamente a pergunta, mentir para salvar uma vida é justificável? Dentro do situacionismo, a gente vai ver uma resposta que eles abrangem uma norma ética fundamental, que é chamada a norma do amor, a ética do amor. Ou seja, o mandamento do amor está acima de todas as coisas. Então, quando é feito isso por amor, então mentir por amor para salvaguardar a pessoa, ou uma questão de altruísmo, que é o que nós vamos falar lá mais para baixo, eles vão entender que isso, então, é correto nesse sentido. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver. Vejamos, então, posições básicas que podemos adotar quanto às questões de normas éticas. Então nós vamos ver agora 6 normas éticas, na verdade, que elas vão entrar às vezes em conflito, elas vão conflitar. Então são normas que, aplicada por alguns membros, elas vão ter o seu sentido correto ou o seu sentido negativo de acordo com a avaliação de cada um. Então, primeira dessas normas é o antinomismo. O antinomismo é a primeira alternativa no que diz respeito às normas éticas, é que não existe norma alguma, ou pelo menos nenhuma norma objetiva. Então, o antinomismo é sem lei. Está escrito, né? Antinomismo, sem lei. Então, ou seja, estamos literalmente sem lei, antinomos, para guiar as ações éticas relevantes. Nesse caso, então, e aí cada uma dessas normas elas vão ser avaliada no fato do Booker pelo que ele fez. Nesse caso, o comandante Booker não está errado nem certo, pois não existem normas para o avaliar. Tá? Então, mentir não é certo e nem errado, depende do ponto de vista de cada um. E isso chama-se antinomismo. A segunda delas é o generalismo. Então, o generalismo, esta afirma que não há normas universais. Reconhece, então, que existem muitas normas éticas de aplicação geral, tá? Mas não universal. O valor de cada ação não é julgado pelo valor intrínseco e universal, mas pelo resultado da ação. Então, a pessoa é julgada, dentro dessa norma do generalismo, pela finalidade da ação. Então, é nesse contexto que o fim justifica os meios. Então, vamos lá. Para esse caso, o comandante Booker é absolvido porque a sua ação resultou na salvação de muitas outras vidas. Então, mentir é errado, mas para salvar as vidas... Mas salvar vidas justifica o erro. Então isso, generalismo. O situacionismo. O situacionismo é a próxima regra e ele vai dentro desse sentido, dentro desse sentido mais amplo. O que ele faz? O situacionismo, esta posição, afirma que há só uma norma universal, só uma norma universal. E aí nós vamos ver que norma que é. Já eu falei agora há pouco, né? De modo contrário, aquilo que se aplica à palavra situacionismo, talvez parece subentender que ela não é usada para representar uma ética completamente sem normas. Tá? O situacionismo está localizado entre os extremos do legalismo e do antinomismo. Tá? Então ela vai ficar bem no centro. Tá? O que é o legalismo? O legalismo é aquele que vai pela lei, errou, morreu. O antinomismo é aquele que não tem lei, então não define. Então o situacionismo, ele fica exatamente é o fiel da balança, né? Ele vai equilibrando. Então o que ele faz? Veja bem. Eu dei essa simplificada que é para a gente entender, porque tem 2, 3 páginas falando de cada coisa, acaba complicando vocês no entendimento. Então aqui eu
coloquei só o necessário para que a gente tenha uma ideia mais abrangente e dá para vocês comparar um com o outro, uma norma ética com a outra, bem próxima uma da outra, tá? Então aqui, os antinomistas não têm leis, os legalistas têm lei para tudo. Já o situacionismo só tem uma lei, é a chamada lei do amor. Essa lei é o amor. O comandante Bucker, então, julgado por sua motivação, o que o levou a mentir? Foi um ato de egoísmo ou de amor ao próximo? Então ele chega ao seguinte: mentir é errado, mas mentir por amor o torna desculpável. E aí a gente vai entender que cada uma dessas normas, se elas forem aplicadas dentro do mesmo caso, elas vão acabar absolvendo o mentiroso ou condenando o mentiroso. Mas aí eles vão falando dentro de um contexto que cada um tem a sua ótica, cada um avalia de um jeito, tá? Então isso é o situacionismo. Agora vamos ver para o absolutismo não conflitante, porque aí vamos ter dois. Os absolutistas tradicionais, eles subentendem ou entendem que há muitas normas absolutas e que nunca entram realmente em conflito. Esses, que é o não conflitante, eles dizem o seguinte: nenhuma norma ética pode conflitar uma com as outras, tá? Então eles falando isso, eles dizem o seguinte, ó: cada norma abrange a sua própria área de experiência humana e nunca entra em conflito real com a outra norma absoluta. Nesse caso, então, o comandante Bucker não tinha realmente um conflito. Existia, então, a possibilidade entre mentir e salvar vidas. Então, ele tinha duas possibilidades. Ele mentindo, ele salvou vidas, tá? Então, vamos lá. Ele podia não mentir, ele não podia mentir. Poderia ter se calado, poderia ter falado a verdade. A continuidade da história, e aí acho que o absolutismo não conflitante, ele traz um ponto de equilíbrio para a gente no que a gente entende. Vejam bem, ele diz o seguinte, ó: poderia então ter se calado, ele poderia não ter falado, ele poderia ter falado a verdade. A continuidade da história, a partir desse ponto, pertence a Deus. Então, quem poderia afirmar com precisão absoluta que os coreanos matariam toda a tripulação? E aí é interessante a gente observar isso. Por exemplo, ele mentiu, mas salvou a tripulação. A tripulação não foi morta. Tá. E se ele tivesse falado a verdade? Quem garante que a tripulação seria morta? Porque nós só vemos o resultado por causa da sua mentira. Mas nós não temos o resultado por causa da sua verdade, já que ele não disse a verdade. E aí nós temos aí então a quarta norma, nós vamos para a quinta, que diz o seguinte, ó: esse é o absolutismo ideal. O absolutismo ideal, ele diz o seguinte, ó: esses compreendem que há muitas normas universais conflitantes. Veja bem que o absolutismo não conflitante, ele diz que as normas não se conflitam. E o absolutismo ideal, ele já diz que as normas se conflitam. É complicado, é meio complicado para a gente entender. Então, cada caso tem que ser observado dentro de cada uma dessas normas éticas para ver no contexto final a conclusão que se chega de cada ação. Tá? Então, o absolutismo ideal, eles compreendem que há muitas normas universais conflitantes. Quando normas éticas entram em conflitos, se deve optar por aquela que trará menos danos, tá? Ou causará um dano menor, tá? Aí o que acontece? Nesse caso, então, se erra, por desobedecer uma norma, mas se é desculpável por causa do dilema trágico em que a pessoa se acha. Então, o comandante Bucker, ao mentir, ele errou, mas pode ser considerado perdoado porque ele escolheu o caminho que causaria um mal menor. E aí é interessante você olhar o absolutismo ideal, porque essa norma, ela o responsabiliza pela mentira. Mas como essa mentira trouxe trouxe um bem, o mal que ele fez trouxe um bem, porque ele salvou vidas. Então ele escolheu um caminho que causaria um mal menor.
Então, ele salvou vidas, ele mentiu, mas salvou vidas. E aí nós vamos para a última dessas regras, que está dentro desse contexto, que é o chamado hierarquismo. O que é o hierarquismo? O hierarquismo, ele diz o seguinte: esta posição afirma que há normas universais hierarquicamente ordenadas. Então, cada uma delas traz hierarquia. Cada uma delas tem o seu poder, cada uma delas tem o seu grau de posição, cada uma delas posicionadas no seu lugar correto, elas precisam ser obedecidas dentro de uma hierarquia, dentro de um contexto em que elas são colocadas, para que essas normas elas não se choquem. Aí veja bem o que eles dizem. Essa posição afirma que há normas universais hierarquicamente ordenadas. Embora as normas universais possam entrar em conflitos, a decisão ética deve ser tomada sempre em favor da posição ética superior. Tá? Isto é, a pessoa está moralmente com a razão ao quebrar a norma inferior, a fim de guardar a superior. Então, dentro da hierarquia, tá? O hierarquismo diz o seguinte: você quebrou uma ética, você quebrou uma norma, desculpem, você quebrou uma norma, mas para que você quebrou uma norma para que você obedecesse uma norma maior. Então, dentro dessa norma maior, ele vai. Então, o comandante Booker acertou ao mentir. Embora mentir seja errado, escolhendo sacrificar sua vida em prol de sua tripulação. E aí nós chegamos dentro desse contexto, e aí você pensa o seguinte: no ano de 1984 foi escrito no Brasil, foi como é que chama? Traduzido para o português, um livro chamado Ética Cristã, de um escritor chamado Norman Geisler. Esse escritor, ele morreu no ano de 2019, se não me engano. Eu vou dar uma olhadinha direitinho, eu mando para vocês esse material. Ele morreu em 2019. Ele que criou tudo isso. Todos os estudantes de ética cristã, eles vão exatamente no livro dele e tiram o fundamento. Exatamente ele que fala sobre esse comandante Lloyd Booker, é ele que dá todas essas informações, é ele que cria todas essas normas, e ele então, um pastor, estudante de filosofia, e ele entendendo essas normas éticas, entendendo essas bases da ética cristã, ele escreveu esse livro. É lógico que eu não estou falando para vocês comprarem um livro, tá? Mas o livro chama-se Ética Cristã, eu vou dar para vocês os dados dos livros, tá? Mas neste livro, a cópia exata da nossa apostila vem desse livro, e não a cópia exata da nossa apostila, desculpem, mas a cópia exata de todos os estudantes que vão falar sobre isso acabam trazendo o material de Norman Geisler exatamente porque ele que traz isso. É um material complexo, mas um material que é bem definido naquilo que ele propõe, tá? É lógico que você tem que entender a cabeça do autor, tem que entender a mente do autor, tem que entender onde o autor queria chegar, tá? Quando ele fala sobre determinadas coisas. Então, esse material que eu dei para vocês, é lógico que a gente vai discorrer isso aí mais para frente, mas ainda está dentro, até a recapitulação de número 5, ainda está dentro desse contexto. Tá? Então, vão estudando direitinho, vão fazendo as recapitulações das lições direitinho, e aí eu vou preparar depois outros vídeos pequenos para dar material para vocês, mas até a gente ter uma base legal para a gente entender isso, a gente não vai passar para outra matéria. Então, próximo vídeo agora, se não houver nenhuma pergunta, nenhuma questão de vocês, a gente já vai fazer em relação à nossa próxima lição, tá? Então, até aí é o que eu tenho para falar para vocês. Eu vou mandar esse material via WhatsApp também para vocês, e vocês vão ter porque está fora da apostila, tá? Então, vou mandar esse material para vocês.
vou mandar algum comentário sobre Norman Geisler, vou mandar algumas fotos. Eu tenho foto do comandante Bunker, eu tenho foto do navio, do Pueblo, aonde ele está parado hoje, o que ele está fazendo hoje, tá? Então, eu vou mandar esse material para vocês ir se familiarizando com a lição em si, tá? Essa lição caiu no colo da gente, a gente não conhecia nada sobre o assunto e a gente teve que correr atrás para que a gente tivesse um material mais profundo para dar para vocês, um material mais preparado, mais sólido, tá? Então, que Deus abençoe cada um de vocês e nós vamos continuando junto. Qualquer dúvida, nos questione, nos perguntem. Se for uma dúvida pessoal, chama no privado. Se for uma dúvida pertinente ao grupo, chama no grupo, tá? E a gente está respondendo na medida do possível, tá bom? Deus abençoe vocês, meus amados. Uma boa noite aí. Fica com Deus. Paz.